Olá, meu caro, dando continuidade à nossa lei de execução penal. Vamos ver aí então o 52, o artigo 52, que trata do RDD. E eu vou focar aqui principalmente nas diferenças, tá? Quais são as diferenças relacionadas ao regime disciplinar diferenciado? Alterações, foram diversas alterações, tá? Diversas alterações do pacote anticrime. Pode colocar na tela. Coloquei aí no lado esquerdo o texto anterior. E no lado direito, o texto trazido pelo pacote anticrime para verificarmos a diferença, né? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Perceba que foi incluído o estrangeiro no caput. Foi incluído o estrangeiro no caput, porque o estrangeiro só estava numa das hipóteses, tá? Do regime disciplinar diferenciado. Aí foi incluído no caput. Entrava aqui, ó, no parágrafo 1º, era uma das hipóteses. Agora, como ele foi incluído no caput, não há mais dúvida de que é cabível o RDD em todas as hipóteses para estrangeiro. Tudo bem? Uma coisa que cai bastante em prova aqui, inclusive na legislação anterior que não mudou, é cabível o RDD ao preso provisório, tá? É cabível o RDD ao preso provisório. Caía bastante em prova e eu acredito que vai continuar caindo, tudo bem? Mas temos características que mudaram e que, com certeza, terão uma probabilidade maior de cair em prova. Primeiro, na tela. Recolhimento em cela individual está mantido, né? Está mantido. Mas a duração máxima mudou. Duração máxima de 360, não era um ano, tá? Era 360, um ano tem 365. Era 360. Tá? Não era um ano. Agora passou para 2 anos. Duração máxima de 2 anos. Engraçado o seguinte, ó. A regra é duração máxima de 2. A regra é duração máxima de 2 anos. Mas tem uma exceçãozinha. Tá aqui, ó. Na hipótese dos parágrafos anteriores, que a gente vai ver qual é essa hipótese, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano. Depois eu trago aqui as regrinhas. Então pode ser prorrogado por períodos de 1 ano, nessa hipótese. Professor, então quer dizer que é 2 prorrogado de 1 em 1? Não, não é isso. Na regra geral é 2, sem prejuízo de repetição da sanção. É 2 mais 2. É 2 mais 2. Só que para eu repetir a sanção, que é máxima até 2, e podendo ser prorrogado, e não é só por 1 ano é uma situação específica, ele tem que cometer uma nova falta grave. Ele tem que cometer uma nova falta grave. Tudo bem? Na tela. Sem prejuízo da repetição da sanção por falta grave de mesma espécie. Posso repetir mais de uma vez? Pode. Pode. Antes não podia. Na tela. Na verdade, antes podia, mas tinha limite. Olha o que falava a lei anterior, a legislação anterior. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Esse limite caiu. Esse limite de 1/6 caiu. Ok? O limite de 1/6 caiu. Vamos dar uma olhada lá naquele de 1 ano, para você ter uma ideia. 1 ano aqui, ele é aplicado nessa hipótese aqui. O RDD também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco ou que recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Perceba que são 2 hipóteses bem diferentes. A hipótese do caput é o preso que praticou uma falta grave, um crime doloso, que é a falta grave, e ocasione rebelião, subversão da ordem. Então tem um fato. No parágrafo 1º é mais brando, é participar de organização, é ser de alto risco. Tem que ter um fato também, tem que ter um fato. Mas é muito mais brando, fundadas suspeitas de organização. Enquanto que no caput é o quê? Prática de fato definido como crime doloso que ocasione a subversão da ordem. Muito mais forte. Nesse parágrafo 1º é que eu tenho a prorrogação de 1 ano. O inicial é 2, segue a regra do caput. É nesse parágrafo 1º que eu tenho a prorrogação de 1 ano, que não tinha antes.
Perceba que a prorrogação do 2 anos, em regra geral, ela segue... Qual é o sentido de prorrogação? Se ele praticar uma nova falta grave de mesma espécie. Praticar uma nova falta grave de mesma espécie. Aí eu prorrogo. Agora, na tela, olha a prorrogação de 1 ano. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, mais de uma vez, né? Existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco. Mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa, milícia privada e por aí vai. E a função desempenhada por ele no grupo, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos e por aí vai. Então perceba o seguinte, no caput eu tenho uma hipótese. É crime, ele pratica um crime que ocasiona a subversão da ordem. Qual é o prazo do RDD? 2 anos, prorrogado. Para prorrogar, nova falta grave de mesma espécie. Hipótese do parágrafo 1º para aplicação do RDD. O prazo inicial é 2. Qual é a hipótese? A hipótese do Fernandinho Beiramar, branda. Alto risco, participa de organização criminosa, associação, milícia privada. Para revogar nesse caso, muito mais brando. Para revogar não. Para repetição nesse caso. Para renovação nesse caso. Só ter indícios de que ele continua na organização. Só ter indícios de que ele continua sendo de alto risco. Aí eu renovo por 1 ano. Prazos sucessivos de 1 ano. Tudo bem? Então é 2 mais 2, 2, pode ser 2, nova falta grave. No caso do o preso de alto risco, aí é 2 com renovações de 1. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Vamos lá. Continuando. Visita. A visita era semanal de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. A duração de 2 horas mantém-se. A duração de 2 horas mantém-se. Que é a mesma duração do banho de sol. Tá? A saída da cela por 2 horas de banho de sol. Isso está mantido. Saída da cela de 2 horas por banho de sol. Então, o prazo da visita de 2 horas é mantido. Inclusive do banho de sol. O que mudou? 2 coisas mudaram. Primeiro que a visita era semanal, passou a ser quinzenal. Tudo bem? A visita era semanal, passou a ser quinzenal. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente. A ideia aqui é acabar com a visita íntima. Acabou a visita íntima. Instalações equipadas para impedir o contato físico. Tem como ter visita íntima? Não, não tem como. Tudo bem? Primeiro, visita era semanal, virou quinzenal. 2 horas mantido. Semanal, virou quinzenal, 2 horas mantido. Só que agora não tem mais contato físico. E outra alteração. Na legislação anterior falava sem contar as crianças. Era 2 sem contar criança. Então pode ser 2 e um monte de criança. A legislação atual não fala mais isso. Em tese, na prática não está sendo bem assim, mas em tese, a criança é contada. Porque a lei falava sem contar as crianças, não fala mais. Dá a entender que criança agora é contada nessas 2. Tudo bem? Na tela. Visitas semanais de 2 pessoas sem contar as crianças com duração de 2 horas. Olha agora. Visita quinzenal de 2 pessoas por vez, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico, com duração de 2 horas. Não tem mais o sem contar as crianças. Professor, e aquele que não tem visita? Não tem visita para 6 meses sem visita. É possível a visita virtual. Visita virtual, contato telefônico. Tudo bem? A visita virtual ela já existe há muito tempo na Penitenciária Federal. Tá? Já existe há muito tempo a visita virtual, através de videoconferência. Mas a lei trouxe a hipótese, pode colocar na tela? Vou colocar aqui para você. Lá no finalzinho. Está aqui, o parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita lá do inciso 3, que a gente acabou de ver, né? Deste artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico. É a visita telefônica, entre aspas. Ele pode ligar. Que será gravado,
com uma pessoa da família, não é duas, é uma só. 2 vezes por mês e por 10 minutos. Tá? Esse 2 vezes por mês é mais ou menos a ideia do quinzenal, né? Quinzenal 2 vezes por mês. Mas aí pode ser 2 na mesma semana, 2 vezes por mês. Tá? 2 vezes por mês e por 10 minutos cada vez. Tudo bem? Enquanto que a visita lá de 2 horas. Pelo contato telefônico, gravado. Será gravada. Tá? Será gravada esse contato telefônico pelo prazo aí de 10 minutos. Beleza? 6 meses sem visita. Ficou 6 meses sem visita, tem direito à visita telefônica. Tá? Tem direito à visita telefônica. Isso eu acho que é um ponto quase certo de estar na sua prova. Tá? Quase certo. Mudou muita coisa, né? A visita era semanal, passou a ser quinzenal. Era sem contar as crianças, agora não tem mais isso. A visita íntima acabou, agora é sem contato físico, não posso passar objeto. Chama-se do parlatório, né, o local. Vai para o parlatório, que não tem um contato. É igual a visita de Estados Unidos, né? De vários filmes dos Estados Unidos. É só ali, ó, só vendo pelo vidro. Se não tem contato, tem direito a ligar. Visita telefônica. Se não tem contato pelo prazo de 6 meses, vai ter direito a 2 ligações com uma pessoa da família pelo prazo de 10 minutos. Então, acho que são regras imprescindíveis que você tem que saber para a sua prova. Tudo bem? Quase certo de ter questão de prova aqui. Beleza? Na tela. Então, as alterações mais fortes eu já estou falando, já estou adiantando. As alterações mais fortes aí eu já estou adiantando. Ok? Continuando. Banho de sol. O banho de sol só dizia que era banho de sol. 2 horas de banho de sol. Agora o banho de sol é em grupos de até 4 presos. 4 presos. E essa parte aqui foi uma ideia, na verdade foi levantamento de estudos trazido pelo pacote de crime original do Sérgio Moro, que é desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Separar os grupos criminosos. Então, o banho de sol que era livre, o banho de sol era livre. Inclusive, em penitenciária federal, os presos de mesmo grupo criminoso ficavam na mesma vivência, ficavam juntos. Qual que é a regra agora do RDD? Não pode ter banho de sol no mesmo grupo criminoso. A banho de sol não pode ser junto do mesmo grupo criminoso. Professor, coloca o grupo separado. Tem situação que nem grupo separado pode, porque senão se mata. Senão os caras se matam. Tudo bem? Na tela. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, a autorização judicial pode, né, autorizar aí o contato físico e pode pode autorizar até a monitoração com o defensor, né? Normalmente, às vezes, quando o defensor está praticando crime. Fiscalização do conteúdo da correspondência, isso aqui já era uma praxe, né? Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo essa participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Outra alteração gigantesca. Quando a pessoa está presa, o interrogatório dele, preferencialmente, a regra de preferência no CPP é qual? Primeiro na penitenciária. Não é no fórum. Primeiro na penitenciária. A regra do preso é que o interrogatório dele é primeiro na penitenciária. O juiz deve ir lá. Segunda regra de preferência, videoconferência. Por último, fórum. É quando não for possível nenhuma das duas, fórum. Essa é a regra de preferência. Do preso. Do RDD eu mudo. O RDD, a videoconferência torna-se a preferência. Tá? No RDD, a videoconferência torna-se a preferência. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e do solto? Do solto, a preferência é onde? É no fórum, né? É no estabelecimento judicial. Tudo bem? Na tela. Então, participação de audiências judiciais preferencialmente por videoconferência. Era a segunda na ordem, agora virou a primeira. Qual é dos presos em geral, presos que não são de RDD, qual que é a ordem? Preso que não é de RDD, primeiro no estabelecimento prisional, depois videoconferência, por último fórum. Professor, mas na prática é fórum sempre, eu sei, na prática é fórum, mas a prática não é o que está na legislação. Tá? A legislação, o fórum é o último, ok? E agora a videoconferência é o preferencial. Perfeito? Já li aqui com você o parágrafo primeiro, que traz o RDD para o alto risco, o Fernandinho aqui, tá? Fernandinho Beiramar. Parágrafo terceiro. Existindo, isso aqui é tudo novo, tá? Existindo indícios de que o preso exerce liderança em ORCRIM,
a associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação em 2 ou mais estados, o RDD será obrigatoriamente em penitenciária federal. Vou colocar um asterisco aqui, estou dizendo, isso aqui estará na sua prova. Então, se ele exerce uma liderança em mais de um estado, em 2 ou mais, ou organização criminosa, ação criminosa, vai para penitenciária federal. O parágrafo 4º eu já li contigo, né? Será a prorrogação sucessiva por períodos de 1 ano para esse líder, para que esse que está preso, que está em RDD por ser de alto risco, ou por estar em organização criminosa, por ser o líder. Nesse caso, de 1 em 1 ano, e não 2, né? 2 é a regra. Já vimos aqui também. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar o contato do preso com membros de sua organização criminosa, a associação criminosa, a milícia privada ou grupos rivais. Esse é o ponto que eu queria chegar. Ó. Parágrafo 3º aqui. Vimos que o banho de sol, tá aqui, ó, banho de sol. O banho de sol, ele proíbe o contato com o mesmo grupo. Então, em situações de banho de sol, regra geral de RDD, não haverá o contato com o mesmo grupo criminoso. Mas se ele vai para federal, na federal, o RDD que vai para federal, qual é a hipótese do RDD que vai para federal? Líder, ou líder de ORCRIM ou associação, ou que age em mais de um estado. Aí é federal, é o RDD na federal. Nesse caso, ele não pode ter contato nem com o mesmo grupo criminoso, nem com o grupo rival. Nem com o mesmo, nem com o rival. Tudo bem? Na tela. É justamente isso que fala o parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, o RDD deverá contar com alta segurança. O parágrafo 3º é RDD na federal. Tudo bem? Bem rápido aqui para a gente poder fechar. Principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar o contato do preso com membros de sua. Principalmente para evitar o contato dele com membros de sua organização. Do mesmo grupo, não pode. Ou de grupos rivais. Isso aqui vai estar na sua prova, pelo amor de Deus. Eu vejo isso aqui na prova. Tá, eu vejo isso aqui na prova. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 desse artigo será gravada. A visita é gravada. E com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Então ela é gravada, mas o agente penitenciário não fiscaliza. Mas se tiver autorização judicial, ele pode fiscalizar. E às vezes prender em flagrante ali, no ato. Tá, prender em flagrante no ato. Show de bola. Show de bola mesmo. Maravilha. Vamos adiante. E agora aqui o artigo 112. Agora o artigo 112. O 112 eu já vi contigo, né? O 112 é ele que trata da progressão, tá? Tá aqui só para fechar, né? A PPL será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver ao menos. Então, olha só. Olha a escrita do 112 agora. Olha o antigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior. Esse no regime anterior fundamentava a inadmissibilidade da progressão per saltum, súmula 491. Porque, olha, tem que cumprir no regime anterior para ir para o posterior, então não pode pular. O texto atual, pode colocar na tela, o 112 atual diz o seguinte: a PPL será executada de forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência grave ameaça, sem violência grave ameaça à pessoa. Cadê o no regime anterior? Não tem mais. Então, não temos mais o fundamento da súmula. Aí foi o que eu te disse. Apesar de não existir o fundamento da súmula, ela está válida. Tudo bem? Caiu na prova, eu oriento a colocar correto. Não é possível progressão per salto, mas o fundamento não tem mais.
Então acredito que isso possa ser alterado com o tempo, tá bom? Então na tela, furto 16, primário e crime sem violência ou grave ameaça. Furto 20. Reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, pessoa. Roubo 25, se o apenado for primário e o crime é com violência ou grave ameaça. Roubo 30. Reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Hediondo primário 40. Hediondo primário 40. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Se primário 40. É o antigo 2/5. Perceba o 50% agora. 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte. Se for primário. Porque se for reincidente é 70, com resultado morte. Vedado o livramento condicional. Aí eu falo assim, cara, o legislador ele adora sacanear a gente, né? Adora. Pra que ele vai colocar uma regra de livramento condicional aqui na progressão? Não tem sentido. Pra quê? Coloca lá, porque o pacote de crime também alterou o livramento. Então, livramento, primário 1/3, reincidente metade, crime hediondo, equiparado, tráfico de pessoas e os crimes da lei de drogas, 34 a 37, todos, mesmo que não equiparado a hediondo, é 2/3. Vedado livramento condicional ao reincidente específico. Só que aqui na progressão tem regra nova. Também é vedado o livramento condicional ao aquele que cometeu crime hediondo primário com o resultado morte. Então, uma regrinha de livramento foi colocada onde? Na progressão. Para quê? Colocava lá no livramento. Era melhor colocar lá no livramento. Então, além do reincidente específico, que é vedado o livramento condicional, também vai ser vedado o livramento condicional ao primário hediondo com resultado morte. Tá? Isso aqui é uma mudança gigantesca. Coloca na tela. Isso aqui é uma mudança gigantesca. 50% será a progressão dele se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Então, olha só. O cara hoje, que é condenado por um homicídio qualificado, crime hediondo, com resultado morte. Primário, não terá mais direito a livramento condicional. Antes tinha. Só não tinha aquele reincidente específico em crimes hediondos. Isso aqui é uma mudança gigantesca, gigantesca mesmo. Então, vai estar na sua prova? Claro. Lembrando que o livramento condicional teve alteração. Antigamente pedia-se dele o comportamento satisfatório. Não mais, agora é bom comportamento. Lembrando que a súmula 441 vai dizer o seguinte, que a prática de falta grave não interrompe o prazo para o livramento, mas ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. A alteração do artigo 83. A alteração lá do artigo, do inciso 3º do artigo 83 do Código Penal, pelo pacote de crime. Então, embora a prática de falta grave não interrompa o prazo do livramento, ele não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses e deve estar no bom comportamento, e não mais comportamento satisfatório. Beleza? Então, são alterações que quase certeza estarão na sua prova. Beleza? Na tela. Também será 50%. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de ORCRIM para a prática de crime hediondo. Isso aqui virou hediondo também, tá? A ORCRIM para a prática de hediondo também virou hediondo. Também é um crime hediondo. A ORCRIM para a prática de crime hediondo. Mas quem vai ter a progressão em 50? Só o líder, né? Aquele que exerce o comando. E, por último, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. A milícia privada é o exemplo aí de crime que não é hediondo e é 50, tá? Então você vai fazer o seguinte, você aprendeu isso aqui, ó, certeza que você aprendeu isso aqui. Você aprendeu isso aqui, ó. Hediondo primário, hediondo reincidente. Primário 2/5, reincidente 3/5. Você aprendeu isso. Pegue isso e transforme no seguinte. 2/5 é 40%, mantém-se. 3/5 é 60%, mantém-se. Com algumas exceções. Então o 40 vai virar 50 quando? Vai virar 50 em 3 situações. Morte,
líder e milícia. E o 60 vai virar 70 em uma situação só, morte. Hediondo, prática de crimes hediondos, residente em crimes hediondos com resultado morte, a progressão agora dele é em 70%. Uma grande alteração. Tudo bem? Vamos ver o 60 e 70. Ó. 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Não precisava disso aqui, é vedado o livramento condicional. Por quê? Porque já é vedado o livramento condicional para reincidente em crimes hediondos. Reincidente específico já é vedado, não precisa. Mas o texto veio com vedado aqui, o livramento condicional para reincidente em crime hediondo com resultado morte. Lembrando que o primário com resultado morte também é vedado o livramento condicional. Tá? A regra dos 50%. Com certeza teremos questões de prova aqui. Tá? Teremos questões de prova aqui. Eu sei que é muita informação, estou falando bem rápido, porque eu quero passar o máximo de informações possíveis para você. Tudo bem? O máximo. Na tela. Todos os casos, para fechar aqui o nosso 112. Lembrando que esses 3 pontos aqui, eles são importantes. Esses pontinhos aqui são importantes. Porque, ó, do parágrafo 2º, pula para o parágrafo 5º. Perceba que o parágrafo 7º foi vetado. Tá, o 7º foi vetado. Esses pontos aqui significam que o parágrafo 3º e o parágrafo 4º não foram alterados. Eles são mantidos. E é um ponto interessante. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º não teve alteração. O veto significa que veio o texto foi vetado. Os pontos significam que o texto anterior é mantido. Que a lei não está alterando aquela parte. E o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles tratam da progressão da gestante, mãe de criança ou pessoa com deficiência. Qual é o lapso temporal? 1/8. Então a regra do percentual não excluiu a regra do 1/8. A regra do percentual não excluiu a regra do 1/8. Tudo bem? Isso pode ser uma questão de prova. Beleza? Lembrando da regrinha lá do 1/8. 1/8 é 12,5. Tá? 1/8 é 12,5%. Não pode participar de organização criminosa, ela não pode praticar o crime contra o filho ou descendente, ela tem que ser primária. Tá? Os requisitos para que uma mãe de criança ou pessoa com deficiência e gestante tenha direito à progressão de regimes no quantum de 1/8 da pena. Tudo bem? Isso está mantido. Tá? Isso está mantido. Beleza? Tá aqui a regra do parágrafo 3º, que é mantida. Essa aqui está mantida. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável de criança ou PCD, não entra o adolescente. Tá? Mãe de adolescente não entra aqui. É só criança ou PCD ou gestante. Quais são os requisitos? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime não pode ser contra filho ou descendente ou dependente. 1/8 da pena. Primária, bom comportamento. E não participar de organização criminosa. Praticou falta grave, perde o benefício. Tá? Praticou falta grave, perde o benefício. Parágrafo 4º. Tá? Parágrafo 4º. Show de bola. Parágrafo 5º. Pouca gente sabe disso aqui, ó. O parágrafo 5º, ele traz um regramento, um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe para o artigo 112 da LEP um entendimento do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que o tráfico privilegiado não é hediondo nem equiparado. Né? Tráfico de drogas é equiparado a hediondo. O STJ entendia que o tráfico privilegiado ele era equiparado. O Supremo disse que não era, o STJ teve que cancelar uma súmula sua por causa disso. E esse entendimento hoje, e eu vejo uma questão de prova, né? Eu vejo uma questão de prova. Esse entendimento hoje está na legislação. Então pode cair na sua prova o seguinte, olha, a lei diz que o tráfico privilegiado não é crime hediondo nem equiparado. Muita gente vai lembrar o seguinte, não, a lei não diz. Isso é o entendimento do Supremo. Está errado, a lei diz agora. Tudo bem? O pacote anticrime enunciou de forma clara o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pode colocar na tela. Nosso 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, é o tráfico privilegiado. Ele não é considerado hediondo nem equiparado. Para fechar aqui o parágrafo 6º, novo, cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem terá como base a pena remanescente. Isso aqui é a inclusão na lei da súmula 534 do STJ. Tá? Interrompe para progressão. Não interrompe, lique.
A antiga LIC, né, que virou LINDB, não interrompe livramento, indulto e comutação de pena. Não LIC, né? Não interrompe indulto, não interrompe livramento, indulto e comutação. Súmulas 441 e 535 do STJ. Show de bola. Maravilha. Quanta coisa interessante. Vamos lá. Questãozinha do artigo 9º. Lembra no início que eu te falei os artigos interessantes, né? Artigo 9º. De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer crime, por qualquer dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, incluída a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, serão submetidos prioritariamente, a lei não fala prioritariamente, a lei fala obrigatoriamente, né? A identificação de perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Isso aqui está errado, artigo 9º diz o seguinte, olha, só vai ser obrigado a realizar a identificação genética aquele que foi condenado por crime hediondo puro. Crime hediondo puro não engloba os crimes equiparados a hediondo. Tráfico, tortura e terrorismo. Interessante dizer que a tortura é um crime doloso de natureza grave. Vai ter. E o terrorismo também. Crime doloso de natureza grave contra a pessoa. Né? Com violência de natureza grave contra a pessoa. Mas o tráfico de drogas não. Tudo bem? São duas hipóteses que vai ter a identificação obrigatória. Crime hediondo puro, artigo 1º da Lei 8.072, e crimes dolosos com violência de natureza grave. Então, nos crimes dolosos com violência de natureza grave, entra a tortura, entra o terrorismo, mas não entra o tráfico de drogas. Portanto, em caso de tráfico de drogas, não vai ter a identificação de perfil genético obrigatória, artigo 9º da Lei 7.210, pode colocar na tela, gabarito erradíssimo, tá? É um artigo que você não pode perder na prova, tá? Uma bobeirinha, e cai bastante aí. Promotor de Justiça 2019, Santa Catarina. Beleza? Principalmente aqui, ó, tráfico de drogas. Somente hediondo puro entra. Mais uma questãozinha. Considerando o entendimento jurisprudencial do STJ, para fechar, para você perceber que isso aí cai muito em prova, né? Cai bastante. Julgue item a seguir em relação às faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal. O reconhecimento de falta grave, decorrente da prática de fato definido como crime doloso, independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Rápido aqui para fechar, lei de execução penal. Inquérito policial, tá? Inquérito policial. Lá no inquérito policial, em regra, não há contraditório nem ampla defesa. Tá? No inquérito policial, em regra, não há contraditório nem ampla defesa. Portanto, a presença do advogado é um direito, previsto lá na Lei 8.906, Estatuto da Ordem, mas não é obrigatório. Tá? Apesar de ser um direito, a sua ausência, quando o preso não quer, não causa uma nulidade. Por quê? Porque, em regra, não há contraditório nem ampla defesa plenos. Em relação ao PAD, ao processo administrativo disciplinar, você tem que fazer um entortamento jurídico. Também em relação ao PAD, há contraditório e ampla defesa no PAD. Os processos administrativos disciplinares, há contraditório e ampla defesa. Isso está previsto na própria Constituição Federal, mas o Supremo entende, súmula vinculante número 5, que mesmo que tenhamos o contraditório e ampla defesa, a presença do advogado é dispensável. Tá? A presença do advogado não é obrigatória. Mas cuidado, que quando eu falo PAD, processo administrativo disciplinar, estou falando do processo contra o servidor público. Tá? O processo contra o servidor público. Porque existe também o PAD do preso, um processo disciplinar para aplicação de falta grave. Nesse processo disciplinar para aplicação de falta grave, há contraditório e ampla defesa. A presença do advogado é obrigatória. A lei fala que a falta grave, uma das espécies de falta grave, é a prática de fato definido como crime doloso, e não prática de crime doloso. Por isso,
Para o reconhecimento da falta grave, só é necessário o PAD, e não o trânsito em julgado pelo crime. Porque a falta grave não é o crime, e sim o fato definido como crime. Então são duas, eu estou explicando para você duas súmulas do STJ, duas súmulas. Primeiro, para o reconhecimento da falta grave, prescinde do trânsito em julgado pela ação criminal. Segundo, para o reconhecimento da falta grave, é necessário o PAD, com a presença de advogado. Tudo bem? Na tela. Nessa questão aqui, o reconhecimento da falta grave independe do trânsito julgado correto, não precisa somente do PAD. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde, independe, dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E a nossa súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, é obrigatória, tá? É obrigatória a instauração de PAD, de processo administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento, assegurado o direito de defesa a ser realizado pelo advogado ou pelo defensor público. Então o advogado tem que estar presente e esse PAD ele é um requisito para o reconhecimento de falta disciplinar. Eu não preciso do trânsito em julgado do crime. Tudo bem? Duas súmulas do STJ que caem bastante em prova. Com isso, termino contigo Lei de Execução Penal. Espero você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.